O Lift Detox Caps é o mais novo aliado na busca de um corpo mais magro e saudável. Mas a pergunta de todos e todas é: o Lift Detox Caps funciona? É verdade? Fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho uma informação muito importante e esclarecedora sobre este produto. Bom, meu nome é Alessandra, eu tenho 36 anos, sou gerente administrativa, passo muito tempo do meu dia na correria do trabalho. E eu vou te falar nesse vídeo o que esse produto fez comigo e que também irá fazer com você, enfim. E eu vou te contar tudo sobre o Lift Detox Caps a partir de agora. Lembre-se de assistir até o final. A busca da vida saudável e emagrecimento atualmente é unânime em afirmar que não depende apenas de foco, força e fé para que eles sejam alcançados. Alimentos fitness muitas vezes são caros, manter rotina de atividades físicas nem sempre são conciliáveis com o trabalho, e acabar passando fome e estresse com dietas não é nem um pouco fácil. Contudo, atingir seus resultados pode ser possível aceitando esta ajuda em forma de cápsulas naturais que irão eliminar toxinas, desinchar e potencializar a perda de peso. Conheça o Lift Detox Caps e resolva isso. O Lift Detox Caps trata-se de uma fórmula criada de maneira 100% natural e com ingredientes potentes que causam o emagrecimento rápido. Para isso você não vai precisar se restringir em dietas regradas ou ficar horas em academias. O Lift Detox Caps é o caminho mais curto para atingir o corpo que procura, e tudo isso sem riscos à sua saúde. Tudo acontece da maneira mais natural possível. Abaixo irei te explicar melhor como funciona e qual a sua formulação. O link do site oficial do produto eu vou deixar na descrição do vídeo ou vai estar no primeiro comentário do vídeo fixado. Se atente para esse link que vai direto pro site oficial do produto. Tome muito cuidado e não compre em outro site ou link. Como funciona o Lift Detox Caps? Será que ele funciona mesmo? A fórmula do produto foi criada para induzir o corpo a queimar gordura, queimando até 2 kg de gordura, principalmente na barriga, braços e nas pernas. É simplesmente impressionante como age no organismo. Os ingredientes do Lift Detox Caps disparam os sinais no nosso organismo que são semelhantes aos que são emitidos quando nos alimentamos. Por causa disso, seu organismo entende que você está comendo, mas na verdade você não está. Por isso, os pesquisadores deram um nome inusitado para a fórmula, apelidando-a de pílula da refeição imaginária. Importante dizer que todo esse processo é feito de maneira natural e sem provocar reações no seu organismo. Ela promove uma maior sensação de saciedade e elimina a compulsão alimentar, a fome fora de hora e vontade descontrolada por doces, o que acaba favorecendo e muito o emagrecimento e queima de gordura corporal, efeito parecido com o de uma bariátrica. A fórmula do Lift Detox Caps é totalmente segura contra o efeito sanfona. Não há possibilidade de você tomar por um tempo e voltar a engordar, como acontece em outros procedimentos para emagrecer. Poderia facilmente listar muitos itens aqui nesse vídeo e mostrar como o Lift Detox Caps funciona. Porém, resolvi selecionar os principais benefícios para você ter uma ideia de como é maravilhoso essa fórmula. Acelera o metabolismo. O metabolismo acelerado faz com que a pessoa queime as calorias mais rapidamente, concentrando menos gorduras, de forma que fica mais difícil ganhar peso. Diminui o apetite. Os ativos presentes em seus compostos diminuem o apetite e reduzem a absorção de açúcares e gorduras no organismo. Regula o intestino. Por ser composto por diversas fibras inteligentes, seu intestino começará a trabalhar de forma correta. Ajuda quem sofre com o intestino preguiçoso. Efeito barriga chapada. Por acelerar o metabolismo e queimar a gordura localizada, reduz drasticamente a gordura abdominal. Sabe aquela barriga seca que sempre sonhou em ter? Pode se tornar realidade se você inserir diariamente o produto na sua rotina. Você sente a barriga muito mais seca e leve. Olha, posso dizer que isso impacta muito na sua autoestima. E posso te garantir que tudo isso ocorre de uma forma muito mais rápida do que você pensa, podendo notar a barriga seca em poucas semanas de uso do produto, o que é algo de fato mágico e magnífico. Nunca eu tive acesso a um produto tão incrível como esse, que com tanta honestidade e cautela pode nos oferecer tantas coisas boas. É algo de se tirar o chapéu mesmo, simplesmente impressionante isso. Mas mesmo assim muitas pessoas não dão o devido valor que o produto merece,
E com isso, o produto acaba não tendo tanta oportunidade de mostrar o seu valor, portanto, não deixe de investir nessa fórmula caso você esteja buscando uma barriga mais seca, além, é claro, de todos os outros benefícios que nós já vimos por aqui. O link do site oficial do produto eu vou deixar na descrição do vídeo ou vai estar no primeiro comentário do vídeo fixado. Se atente para esse link que vai direto pro site oficial do produto. Tome muito cuidado e não compre em outro site ou link. E como eu sempre digo, para ter todos esses benefícios você precisa consumir o produto da forma correta, com consistência e com perseverança. Não tem como dar errado, pode ter certeza do que eu estou te dizendo. A gente acaba muitas vezes pensando que não é possível, mas na verdade é sim muito possível. Pode até mesmo secar toda a sua gordura localizada de uma forma bem natural e rápida. Você sabia que um dos benefícios mais interessantes que esse produto pode promover para o nosso corpo é a queima da gordura localizada de uma forma bem natural e rápida, sem causar nenhum tipo de desconforto ou mal para o seu organismo? Pois é, isso hoje é uma realidade que pode te atingir se você se esforçar para isso. E eu tenho certeza que você irá se dedicar da melhor forma para isso. Em minha experiência, pelo menos, a gordura localizada começou a sumir depois de uma semana de uso do produto, o que acabou me animando cada vez mais para continuar com o uso da fórmula de maneira natural e rápida, como sempre. Hoje eu digo que sou alguém muito mais feliz e mais confiante com o meu próprio corpo, e devo tudo isso a esse produto natural que me promoveu tudo isso em tão pouco tempo, e o melhor, de forma natural, sem precisar de nenhum tipo de intervenção cirúrgica ou algo do tipo, o que é algo simplesmente ótimo e incrível, tendo em vista o valor do produto, que é totalmente acessível. Mas afinal de contas, o que há de tão diferente na composição desse produto que o torna muito superior a qualquer outro do mesmo segmento? A resposta está logo abaixo. Spirulina. Esse ingrediente é uma excelente fonte de energia para o corpo, além de fornecer vitaminas e minerais essenciais para a fortificação do sistema imunológico, regulação da pressão e aperfeiçoamento dos músculos. Vitamina E. Esse elemento possui antioxidantes, além de regular o colesterol e a gordura do fígado, que é responsável diretamente por eliminar as gorduras do corpo. O Lift Detox Caps funciona em várias áreas, esse é o seu grande diferencial. Guaraná. É rico em energia boa para o corpo e ajuda o organismo a mandar embora as gorduras que tanto detestamos. Esse é o elemento responsável pelo aumento da disposição e energia disponíveis em nosso corpo. Os resultados são visíveis. Cromo. É um poderoso inibidor de apetite e traz uma saciedade impressionante. O resultado de se comer menos são resultados palpáveis na balança. Percebe como o Lift Detox é diferente e superior aos outros produtos vendidos com a mesma proposta? Quitosana. Mais um elemento contigo na fórmula que é responsável por expulsar as gorduras e regular o intestino. Simplesmente incrível o que esse elemento pode fazer por você. Psyllium. É muito rico em fibras e, como você já deve saber, as fibras auxiliam na perda de peso, regulação do colesterol e até mesmo na redução da pressão arterial. Incrível o que o Lift Detox Caps faz por você. Só de ler essas poucas informações você já consegue perceber que essa fórmula é realmente diferenciada e faz total jus ao nome que o produto carrega por aí. Hoje nós sabemos que esse produto é um dos maiores que nós temos disponíveis no mercado, e não é à toa tudo isso, porque o produto realmente se diferencia em vários aspectos e isso faz toda a diferença no fim das contas. Confie em mim que esse produto é um dos melhores que temos nos dias de hoje. Onde posso comprar Lift Detox Caps com segurança? O Lift Detox Caps original é vendido apenas no site oficial, e nenhum outro lugar tem autorização para a venda do produto. Caso encontre em outros locais, não aconselhamos a compra porque não é um produto confiável. Infelizmente, devido a toda a fama que o produto recebeu nos últimos tempos por sua grande eficácia e por mudar a vida de várias pessoas, um monte de pessoas com má intenção plagiaram o produto para tentar vender mais barato para você. Porém, o que acontece é que esses plágios não possuem todos os ingredientes e a tecnologia única que esse produto carrega consigo, ou seja, o produto não irá funcionar se for falsificado. O link do site oficial eu vou deixar na descrição do vídeo ou vai estar no primeiro comentário do vídeo fixado. Se atente para esse link que vai direto pro site oficial do produto. Tome muito cuidado e não compre em outro site ou link. Os resultados ao se comprar um produto duvidoso é que você corre o risco de ter reações sérias no seu organismo. Isso é muito complicado. Por isso, sempre opte por comprar em site confiável e do próprio fornecedor. Essa é uma dica de ouro para toda compra que você fizer.
Leve isso para qualquer produto, qualquer outra compra que você for fazer pela internet, porque essa dica realmente é de ouro e vale muito. Eu nunca mais comprei nada falsificado depois de saber disso. Eu pensava que o produto fosse igual, mas a grande maioria das vezes não é, portanto, tome muito cuidado para não ter nenhuma dor de cabeça desnecessária. Quero deixar claro algumas informações sobre essa fórmula. São informações que são muito importantes e que podem mudar totalmente a sua visão sobre essa fórmula, e por esse motivo, quero muito que você preste atenção em tudo isso. Em primeiro lugar, é muito importante que você entenda que eu não tenho nenhum tipo de relação com esse produto. Pois é, não tenho nenhuma relação com o produtor ou com quem é responsável pelo produto. Quero que fique bem claro que eu sou apenas mais um cliente que gosta muito do produto e, por esse motivo, o divulga e fala sobre o mesmo para ajudar a fórmula. Mas é claro que eu não sei de tudo e por isso é importante que você acesse o site oficial do produto, onde você irá encontrar informações mais centradas e certeiras desse produto. Estamos combinada ou combinado? Um segundo ponto que eu queria tocar e reforçar mais uma vez para que fique o mais claro possível é de que esse produto vale a pena mesmo. Ele realmente entrega tudo o que promete e é um dos mais honestos que eu já utilizei em toda a minha vida. Deixe esse receio de lado e mude de vida ainda hoje, porque eu tenho certeza que você quer. Outra coisa que eu queria perder com muito carinho para você é para que você deixe um comentário sobre esse vídeo. Eu realmente me importo muito com isso, e isso me ajudará a trazer novos vídeos para ajudar mais e mais pessoas, assim como estou te ajudando com essas informações, e por isso, conto de verdade com a sua participação nisso, beleza? Não se esqueça, afinal, isso não custa nada e ajuda demais. Um outro ponto que eu queria tocar antes de encerrar de uma vez é que eu gostaria demais que você compartilhasse esse vídeo com alguma outra pessoa, porque dessa forma esse vídeo vai chegar cada vez mais longe e isso me motiva muito a continuar sempre trazendo melhores informações para você, da melhor forma possível. O link do site oficial eu vou deixar na descrição do vídeo ou vai estar no primeiro comentário do vídeo fixado. Enfim, um grande beijo para você, faça um bom uso e desejo ótimos resultados.